Perfeito. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí já nos encaminhando para o final do semestre, felizmente. Nos faltam 2 temas apenas para que estudemos, que são os crimes contra... Eu coloquei errado aqui, na verdade, hoje a gente vai ver os crimes contra a paz pública. Os crimes contra a fé pública, nós começaremos na semana que vem. Então, nós temos aí 2 temas ainda por ver. São temas muito interessantes, com crimes bastante interessantes e bastante do dia a dia forense. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os crimes contra a paz pública, que vão aí do artigo 286 ao 288-A. São 4 crimes somente, mas crimes extremamente importantes. A partir da próxima terça-feira, aí nós começamos o nosso último tema, né? Então, a partir da próxima terça-feira, a gente começa... Deixa eu só alterar aqui. Melhorou, Ana? Está melhor o som para você? Está me escutando melhor agora? Só que o microfone tinha virado aqui, por isso estava um pouco mais abafado. Está melhor para você? Você está me ouvindo melhor agora? Pronto. Todos me ouvem bem, me veem bem? Está tranquilo? Então, queridos, nós temos, repito, 2 temas ainda para estudarmos nesse semestre: os crimes contra a paz pública e os crimes contra a fé pública. Hoje nós vamos conversar sobre os crimes contra a paz pública, que vão aí do artigo 286 ao 288-A. Na próxima terça-feira, aí nós começamos o último dos temas, que é o estudo dos crimes contra a fé pública. Aí nós teremos uma sequência aí de algumas aulas para tratar dos crimes contra a fé pública. Então, hoje a gente conversa sobre crimes contra a paz pública e semana que vem em diante a gente vai ver e vai estudar juntos aí o último dos temas, que é o estudo dos crimes contra a paz, a fé pública. Nessa aula de hoje, né, nessa aula de hoje, nós vamos dividi-la em 2 partes. Nós vamos ver primeiro os artigos 286 e 287, eles dialogam entre si, eles falam entre si, eles protegem o mesmo bem jurídico, e a seguir a gente vai falar sobre o 288 e o 288-A. Então, na aula de hoje, repito, são 4 artigos, mas nós vamos dividi-los vendo primeiro os 286 e 287, porque entre eles há uma ligação, há um diálogo, e depois a gente conversa sobre o 288 e o 288-A. É assim que a gente vai estruturar a nossa aula. E nós hoje vamos tratar de um tema muito interessante, que é um tema que tem sido muito discutido nos últimos anos, não é de agora, na verdade essa discussão vem de alguns anos. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Isso só ganha mais repercussão, e é muito interessante porque nós vamos ver que, de alguma forma, o Código Penal já trazia solução para isso desde 1940. Existe hoje uma discussão muito interessante, sobretudo do ponto de vista do direito constitucional, sobre os limites da liberdade de pensamento e de expressão. A gente tem visto com uma certa recorrência essa discussão. Eu posso falar tudo que eu quero? Aonde é que está o limite da minha manifestação de pensamento? Mas eu acredito naquilo, eu acho que aquilo é verdade, eu acho que aquilo precisa ser divulgado. Repito, é uma discussão muito atual, muito intensa e muito complexa. Não existe aí um parâmetro tão preciso para a gente marcar o que é uma mera opinião do que um excesso nessa liberdade de expressão. Claro que existem alguns indicativos, claro que existem
algumas dicas para que a gente possa entender se eu estou no campo da mera manifestação de pensamento ou se eu estou no campo do excesso nessa liberdade de pensamento. Mas é uma discussão, repito, muito atual, né, uma discussão que hoje a gente vai ver travada com uma certa regularidade. Então, a gente vai perceber aí essa regularidade, essa discussão, sobretudo do ponto de vista constitucional, para que a gente possa perceber os limites disso, né? A ciência diz algo, mas eu entendo que a ciência está errada, que está certa, que está certo sou eu, e prefiro externar outro entendimento. É uma discussão do dia a dia, sobretudo considerando todo esse momento complexo que nós temos vivido aí nesses últimos anos. Mas hoje, se a gente não tem uma solução definitiva, Rafa, a gente vai aprender pelo menos uma solução. O que eu quero dizer? Definir qual é o limite preciso da minha liberdade de pensamento e da minha liberdade de manifestação. E onde é que começa o excesso dessa liberdade é um tema complexo. Demandaria aqui uma análise mais elaborada. Mas o Código Penal, ele contribui com a solução desta questão, apresentando pelo menos um limite objetivo. Se não é o único, é um limite interessante, que é o seguinte. Veja o que nos diz aqui o artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Então, aqui, e repito, essa redação está no Código Penal desde 1940, ela já nos dá um indicativo, nos dá uma orientação de qual seria esse primeiro limite. Porque ele diria, olha, eu posso falar tudo, mas existem exceções. E, ao falar determinadas coisas, eu estarei atraindo para mim algumas responsabilidades. Aqui eu estou apresentando uma responsabilidade penal. Então, no momento em que eu incitar, estimular, excitar, propalar a ideia de que é interessante a prática de crime, eu estou praticando um crime. Então, é muito interessante a gente perceber que o artigo 286, de uma forma muito didática, nos apresenta uma exceção àquela ideia de que eu posso falar qualquer coisa, aquela ideia de que eu sou livre para manifestar meu pensamento do jeito que eu quiser. E qual é a razão de ser desse crime? Por que ele existe? Por que ele está no Código Penal? Porque, veja só, no momento em que nós optamos por viver em sociedade, eu já até conversei com vocês sobre isso em outro momento, em outro contexto. No momento em que nós optamos por viver em sociedade, nós estamos atraindo ônus e bônus, né? Nós estamos atraindo ônus e bônus. Então, eu tenho aqui ônus e bônus sendo atraídos, sendo gerados, ou seja, eu tenho o bônus de ter ali, por exemplo, já que eu vivo em sociedade, Lailson, eu tenho uma força policial que vai me garantir a minha segurança, eu tenho pessoas que vão, de alguma maneira, garantir a minha saúde, se eu tiver uma emergência, por exemplo, eu posso ligar para o corpo de bombeiros. Tudo isso são os bônus de uma vida em sociedade. Eu não preciso, por meios próprios, únicos, isolados, tentar garantir a minha subsistência, a minha proteção, a minha cura em doenças e etc. Agora, da mesma forma que viver em sociedade tem um lado positivo, tem um lado negativo. Tem um bônus, mas eu tenho um ônus. E qual é o ônus? Eu preciso reconhecer determinados limites nas minhas ações. Eu não sou livre para fazer o que eu quiser. Desde as questões menores, eu vou ter que respeitar a sinalização de trânsito, eu tenho que respeitar a direção do trânsito, para que eu dirija eu preciso estar habilitado, até as questões macro. Eu não posso ter qualquer tipo de comportamento
em sociedade. Então, o Código Penal, ao definir só um minutinho, pessoal, que a Lívia está dizendo que não está conseguindo aqui entrar na sala, mas eu não recebi nenhum pedido de aceitação. Estou explicando aqui a ela que eu não recebi nenhum pedido de aceitação. Eu sei, Sandra, eu já respondi aqui a ela, mas na verdade eu já programei aqui a nossa sala, vocês perceberam isso, para que vocês entrem direto. Então eu não tenho sequer como admiti-la ou não. Talvez seja o caso de ela fazer uma nova tentativa, né? Então veja só, o artigo 286 é um grande lembrete disso, de que pelo fato de eu viver em sociedade, pelo fato de eu conviver coletivamente, eu não posso propalar, divulgar, né, qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de manifestação de pensamento. Então, veja só, o crime aqui se materializa, Rafa, quando eu publicamente, a gente vai já já falar do publicamente, estimulo que outros pratiquem crime. Então, no momento em que eu digo, olha, temos que invadir os bancos, porque os bancos ganham muito dinheiro e nós, efetivamente, temos que tomar o dinheiro deles. Ou já não é mais possível tolerar políticos corruptos e devemos matá-los. São exemplos esdrúxulos, é verdade, radicais, é verdade, mas esses exemplos são exemplos do 286, ou seja, eu estou estimulando, eu estou fazendo com que os outros se sintam convidados, estimulados para a prática desse crime. Não sou eu que de fato estou praticando, eu estou estimulando que os outros venham praticar. O meu crime para a gente usar uma linguagem popular, né, dar corda para que os outros assim pratiquem. Não, Marília, esse crime, na verdade, a doutrina dominante é no sentido de que ele não poderia ser admitido na modalidade tentada. Você tem razão, Marília, ou seja, o entendimento dominante é de que ou eu incito, né, e estimulo essa prática, ou eu não tenho como ter a modalidade tentada. Aqui é importante que a gente entenda o seguinte: não é necessário para a consumação, e a gente vai muito ao encontro da pergunta da Marília, não é necessário para a consumação ela acontecerá, Débora, independentemente daquele terceiro praticar o crime. Então veja, Lailson, o crime de incitação, ele já vai se consumar, ele já vai se materializar no momento em que eu realizo aquele estímulo, eu realizo aquela determinada excitação pública, Daniel. Ou seja, se o terceiro aceita aquela incitação e pratica ou não o crime, isso já não interfere na consumação do meu crime. O meu crime já está consumado simplesmente por propalar essa ideia, por divulgar essa ideia. E aqui é interessante que a gente compreenda o alcance da expressão publicamente. Veja, o artigo 286 está escrito assim no Código Penal desde 1940. Então, ele está aí no Código Penal desde 1940. Ele trabalha com essa estrutura desde 1940. Obviamente, né, evidentemente, o publicamente em 1940 é diferente, é distinto, Guilherme, do publicamente em 2021, porque nós temos um fator hoje que não existia na década de 1940, que é o chamado cyberespaço. Né? Então, a gente tem aí a rede mundial de computadores, né, a internet e outros ambientes cibernéticos que nos permitem estar em público, mesmo que não fisicamente. O nosso encontro aqui
é um exemplo disso. Somos aqui 33 pessoas, portanto, estamos num ambiente público. Eu, por exemplo, estou falando para vocês aí, imagino que os 32 estão aí presencialmente me escutando. Mas, eventualmente, eu posso estar falando para mais de 32 pessoas. Às vezes você está na sua casa, tem ali seus familiares. Então, muitas vezes, eu estou falando para mais pessoas, mesmo através de um elemento remoto, de um elemento virtual. Então, o crime do 286, quando ele traz a expressão pública, publicamente, ele quer caracterizar o seguinte: eu estou estimulando um número de pessoas, muitas vezes até mesmo indeterminado. Então, eu praticarei esse crime se eu fizer isso através de uma declaração que eu faço em praça pública, se eu fizer isso numa entrevista num telejornal, se eu fizer isso através da internet, em redes sociais, em blogs, em sites, né? Sites eventualmente de notícia. Então, o que interessa para a caracterização do crime do 286 é esse estímulo que eu faço à prática criminosa de uma maneira coletiva, de uma maneira pública. O que afastaria o elemento do publicamente? Aquelas declarações, Laílson e Marília, que nós fazemos muito reservadamente. Se você está conversando ali no ambiente da sua família, ali para seus pais, para seus filhos, para os tios, você está conversando ali com 2, 3 amigos num pequeno grupo do WhatsApp. Isso não caracterizaria o publicamente, consequentemente, não caracterizaria o crime do 286. Então, esse elemento de fazer esse estímulo, de fazer essa incitação de maneira pública, é fundamental para a caracterização do crime. Então, para resumir tudo que nós conversamos sobre 286, eu estou aqui estimulando que outros venham a praticar esse fato. Não necessariamente eu praticarei, mas estou efetivamente estimulando. Aqui a gente já consegue, repito, por mais que o tema que eu apresentei para vocês no início da aula seja um tema espinhoso, um tema com várias dimensões distintas, com vários lados distintos, eu estou me referindo ao limite da liberdade de expressão e pensamento. A gente já consegue definir alguns limites. Aqui, claramente, nós temos um deles. Eu não posso falar algo se aquilo ali representará um estímulo a que outros venham a praticar crimes. E aqui, vejam só, quando ele fala em a prática de crime, ele está se referindo em crime no sentido mais lato possível. Ele está se referindo a qualquer tipo de crime. Não interessa aqui, Emília, que seja um crime, por exemplo, Gabriel, mais grave ou menos grave. O que interessa é que aquela conduta seja, à luz do direito penal, tipificada como crime. Então, eu posso ir, por exemplo, até daqueles crimes que nós conversamos na semana passada, como crimes sanitários, né? Crime de propagação de epidemia, de não observação de regras sanitárias impostas pelo poder público, até crimes mais graves, prática de tráfico de entorpecentes, a prática de homicídio, a prática de crimes contra a dignidade sexual e etc. O que importa é que eu faça dessa maneira pública, quer presencialmente, quer virtualmente, esse estímulo a que outros venham a praticar a sua conduta. Como eu falei, o 287 ele possui um diálogo muito intenso com o 286. Os dois dialogam de maneira muito direta, eles dialogam de uma maneira muito intensa. Veja o que, que nos diz aí o artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Aqui eu vou usar uma explicação que não é a primeira vez que eu trabalho com ela com vocês. Daniel, você deve se recordar, quando nós estudamos os crimes contra a administração da justiça, mais especificamente, crimes de favorecimento pessoal e favorecimento real, eu falava para vocês naquela ocasião que o crime, ele, o direito penal, na verdade,
ele tem como destinatário a sociedade. O recebedor dessa comunicação, Sara, lembra daquela ideia mesmo de comunicação, em que um fala, o outro escuta, só haverá comunicação se eles se entenderem? Quando o direito penal define uma série de condutas criminosas, Rafa, ele está dialogando, ele está falando, Gabriela, para a sociedade. O objetivo aqui é alcançar a sociedade. Ele não está falando para técnicos. Quando ele usa lá a expressão matar alguém, ele quer transmitir uma mensagem pública. Olha, sociedade, não mate ninguém não, porque você terá um retorno, uma repercussão concreta em relação a isso. Então, a mensagem do direito penal, por mais que a gente esteja falando de uma ciência, de um braço técnico do direito, mas a mensagem que o direito penal quer falar, quer transmitir, é uma mensagem pública, acessível à sociedade. É diferente, por exemplo, da linguagem que vocês vão estudar, e eu espero que comigo, lá em processo penal. O processo penal ele já tem uma linguagem estritamente técnica, ele já está dialogando com os técnicos. O direito penal fala para fora, o direito processual penal fala para dentro. Então, o direito penal dialoga com a sociedade, informando a sociedade de quais são as condutas que ela não deve praticar, que são indesejadas, porque podem vir a representar a prática de crime. Já o direito processual penal, não. Ele, efetivamente, vai dialogar internamente. Ele dialoga para dentro. Ele dialoga para os técnicos. Por que isso aqui é importante? Porque, da mesma forma que eu conversei isso com vocês lá atrás, quando falamos dos crimes de favorecimento real e favorecimento pessoal, o artigo 287, quando fala em apologia de fato criminoso ou de autor de crime, ele não tem aqui a pretensão, Sofia, de falar isso de forma técnica. Porque nós, eu e vocês, que somos técnicos do direito, nós sabemos que para que eu diga que fulano é criminoso, para que eu diga que houve crime, eu preciso de uma decisão penal condenatória transitada em julgado. Eu preciso ir até o final, né, e ter uma decisão que efetivamente declare o fato processado e decidido em relação a isso. Aqui ele está usando propositadamente uma linguagem distinta, uma linguagem mais popular. Então, quando ele fala em fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, é de um fato tido como criminoso e de suposto autor de crime. Veja que o 286 e o 287, eles dialogam entre si. O que eu estou querendo evitar aqui, tanto no 286 quanto no 287, é exatamente que eu estimule que a sociedade venha a praticar mais crimes, que eu estimule que a sociedade venha a realizar mais condutas. E como é que eu posso fazer isso? Ou diretamente eu estimulo, Gabriela, olha, vocês devem praticar o crime X, ou eu uso de um meio indireto, de um subterfúgio, que é elogiar, né? Quando ele fala em fazer apologia, eu estou elogiando, eu estou enaltecendo a prática de um crime ou alguém que o praticou. Então, veja, tanto é que, se você observar, o 286 e o 287, eles possuem a mesma pena. Ambos possuem a mesma pena. Por quê? Porque o objeto aqui é o mesmo. O objetivo dessas duas condutas é idêntico. É fazer com que haja um natural desestímulo a esse determinado tipo de situação. Um natural desestímulo às práticas criminosas. Ou porque eu estou estimulando diretamente, de forma expressa, que você venha a praticar crimes, ou porque, de alguma maneira, eu estou ali a enaltecer, a elogiar, a fazer apologia de quem praticou um crime ou efetivamente do próprio fato criminoso. Então eu chego para vocês e digo, olha, vocês viram um crime tal, olha que legal, aí eu achei bacana aquele crime, aquilo não devia nem ser crime,
porque eu achei muito legal aquela conduta. Veja, ao falar isso, né, ao externar isso, ao dizer que tal comportamento, que é tido pela lei penal como criminoso, foi interessante, foi digno de nota, é digno de elogio, eu estou, de forma subliminar, de forma implícita, estimulando que aqueles que escutam aquela minha declaração, que aqueles que escutam aquela minha manifestação, venham a se sentir encorajados de praticar esse determinado fato. Então, eles acabam se sentindo encorajados da prática desses fatos. Tá? A Marília me diz o seguinte: professor, se eu elogio um réu que praticou um crime, mas ele ainda não teve sentença transitada em julgado, caracteriza o crime? Caracteriza, Marília, porque é aquilo que eu estava lhe falando, ou seja, a linguagem penal é uma linguagem mais ampla, mais aberta, ela não é no sentido estrito. Então, o que se quer aqui é evitar esse estímulo a essas práticas. Então, caracterizaria o crime, sim. Ou seja, quando o Código Penal fala em fato criminoso ou autor de crime, é no sentido lato, é no sentido mais popular, não no sentido estritamente técnico. E a Ana pergunta o seguinte: esses dois crimes podem ser praticados juntos? Tipo, alguém elogia o crime e aproveita para encorajar? Pode sim, eu posso ter um concurso entre crimes dentro desse cenário, tá certo? Ou seja, eles têm o mesmo objeto jurídico, eles pretendem alcançar o mesmo objetivo, que é desestimular a prática de fatos criminosos por outros, mas, efetivamente, eu tenho uma maneira distinta, uma maneira diferenciada de os praticar. Então, dentro desse cenário, eu vou praticá-lo de uma forma diferenciada e, eventualmente, sim possível nós enxergarmos o concurso. A maneira do seguinte: perguntei porque na doutrina reluz o entendimento de que a necessidade da sentença transitada em julgado é quase que indispensável. Mas esse entendimento doutrinário ele não é um entendimento pacífico, ao contrário, viu, Maria? Ele é muito polêmico em relação a isso. Porque você vai encontrar doutrinadores que dizem o seguinte: se eu exigir a sentença penal condenatória transitada em julgado, eu praticamente anularia a eficiência e a eficácia desse crime. Porque vejam só, se eu só posso caracterizar o crime se aquela pessoa a quem eu estou me referindo ela teve uma decisão penal condenatória transitada em julgado, isso seria uma porta aberta imensa para que eu estimule a prática de crimes e não seja por eles responsabilizado, né? Então, há uma divergência na doutrina, de fato, você tem razão. Existem autores que defendem a ideia de, como ele fala em autor de crime, eu só poderia configurar isso quando vier essa sentença condenatória, mas esse entendimento, e repito, está longe de ser pacífico. Eu, pessoalmente, me filio mais ao entendimento de que se aquilo que eu estou estimulando, porque veja só, qual é a leitura que eu faço, que é a leitura de parte da doutrina? O que se quer aqui é evitar, é coibir que eu estimule a prática de crime. Então, se eu estou aqui passando a ideia de que é legal, de que é bacana, de que é interessante aquele determinado tipo de comportamento que, de qualquer maneira, é tido na lei como crime, eu estou ali, repito, a estimular a prática de crime. Veja só, eu enalteci alguém que matou outro, que está sendo acusado de matar outro. Este alguém amanhã é absolvido, Marília, por falta de provas. Mas, de qualquer maneira, a mensagem que eu queria passar, eu passei e ela é nociva. É bacana matar alguém. Então, é por isso que, no meu juízo, Maria, eu entendo que exigir-se uma sentença penal condenatória é criar ali um requisito que não é o objetivo inicial do legislador penal e pode gerar a praticamente tornar ineficaz aquela conduta. Porque eu teria que aguardar o exaurimento de todos os recursos penais para que eu possa dizer, pronto, a partir de agora, caso venham a falar desse caso, vocês cometeriam o crime.
Então, aqui, a interpretação que parte da doutrina faz, que é a que eu me filio, é uma interpretação teleológica e não uma interpretação literal. O que é interpretação teleológica? Qual é a finalidade que o legislador apresentava, possuía, tinha na cabeça quando definiu essa prática criminosa? A finalidade era dizer: não quero que estimulem a prática de crime, não quero que estimulem efetivamente qualquer conduta tida como criminosa. Consegui explicar, Marília, mas repito, você tem razão, de fato, há na doutrina esse tipo de compreensão, que me parece muito extremada, no sentido de exigir uma carga técnica que não é o objetivo inicial do legislador. Tá? Da mesma forma, por esse raciocínio, se você vai para o 286, a prática de crime. Veja, ele usou a mesma expressão. Ele usou a mesma expressão. Por quê? Porque ele quer passar aqui uma mensagem mais didática. Tá? Queridos, nós vamos ver agora, na segunda parte da aula, os outros dois crimes contra a paz pública. Então, veja, o que nós estamos protegendo com esses 4 crimes, Maria, é a paz pública, a tranquilidade coletiva. Nos 2 primeiros, eu estou coibindo estímulos, né, a propagação de algum tipo de estímulo à prática de crime. Nos 2, nós vamos ver agora, 288 e 288A, nós vamos ter também a proteção da paz pública, também a proteção desse interesse, dessa tranquilidade coletiva, mas através de uma outra maneira, através de um outro formato, através de uma outra percepção. Nós vamos ver aqui no artigo 288 o crime de associação criminosa, um crime extremamente comum, extremamente aplicável do ponto de vista prático. Primeira coisa, por isso que eu fiz questão de dizer, vejam aí, que a tipificação desse artigo foi dada pela Lei 12.850 de 2013. Essa lei é a lei de enfrentamento do crime organizado. Então, a Lei 12.850 é a lei de enfrentamento do crime organizado. Vocês vão estudar essa lei lá em Penal 4. Ela traz institutos, por exemplo, Marília, de colaboração premiada, infiltração de agentes policiais, ela vai definir quais são os meios de prova que eu posso utilizar no enfrentamento do crime organizado. Tudo isso está na Lei 12.850. E essa lei foi a primeira lei no Brasil, Cláudia, a tipificar, leia-se, a transformar em crime a organização criminosa. Então, ela transforma em crime, coisa que até então não era crime no Brasil, o conceito de crime organizado. Então, veja, deixa eu só pegar aqui, literalmente, o conceito. Olha o que diz aqui a Lei 12.850, ao definir organização criminosa. Então, ela diz o seguinte, parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas, desculpa, ele cortou aqui um pouquinho, ele tem um limite aqui de caracteres, deixa eu só complementar aqui, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou seja, de caráter transnacional. Então, dentro dessa estrutura, nós, a partir de 2013, com a edificação da Lei 12.850, temos efetivamente a criação de um novo tipo penal. Então, a gente percebe que a organização criminosa, pela própria redação da lei,
ela exige uma estrutura coordenada, mais sofisticada, maior. Essa lei aproveitou a viagem para reescrever o artigo 288. Esse artigo 288, deixa eu só transcrever de novo aqui, tem essa redação que vocês estão vendo aí no chat, é o antigo crime de formação de quadrilha ou bando. Então, a gente tem aqui no artigo 288 uma nova redação. Ele tratava, até 2013, como formação de quadrilha ou bando, e a partir de 2013 ele recebe um novo nome e é rebatizado com o crime de associação criminosa. Vejam aí, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Primeira coisa, tanto o crime de associação criminosa do 288 do Código Penal, como o crime, Maria, de organização criminosa do artigo 1º da Lei 12.850, são crimes de concurso necessário. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre esses crimes. Tanto a associação prevista no 288, quanto a organização prevista em lei especial, são crimes de concurso necessário, ou seja, eu preciso ter uma pluralidade de agentes. Veja que no caso do 288, ele exigiu pelo menos 3 pessoas, e no caso da organização criminosa, ele exigiu pelo menos 4 pessoas. Mas qual é a diferença básica entre a associação do Código Penal e a organização criminosa da Lei 2.850? É o tamanho da instituição, é a complexidade da instituição. A organização criminosa pressupõe uma estrutura mais sofisticada, mais organizada, mais extensa, Sara. Quando a gente fala de organização criminosa, nós estamos falando de uma organização em que ela vai ter um braço operacional que vai fazer os roubos a banco, vai ter um outro braço que vai fazer a lavagem de capitais, vai fazer um outro braço que vai fazer uma evasão de divisas e etc. Nas associações criminosas, eu tenho grupos menores, menos estruturados, menos focados. Eu vou usar aqui uma alegoria, Lailson, só para a gente entender bem essa diferença entre organização e associação. Imagina que eu, Emília, Otto e Luiz, nós nos reunimos para montar uma livraria. Nós somos sócios de uma livraria, vamos montar ali uma livraria naquele nosso bairro. Começamos com a livraria. A coisa vai caminhando, acabamos abrindo uma outra livraria no outro bairro. Dessa livraria nós começamos a franquear para outros estados. Depois a gente começa, Daniel, a incorporar também e ter uma editora. Depois da editora a gente vai para um site de venda online. E aí cada livraria vai ser agora agregada com um café. Veja, aquilo que era um pequeno negócio localizado com um objeto específico, de repente evoluiu e hoje é um conglomerado econômico, empresarial, com várias atuações diferentes, em vários setores diferentes. Essa alegoria é para a gente poder entender a diferença básica entre uma associação e uma organização. Então, quando você tem ali um grupo, Maria, que vai só se especializar, Maria, em roubo a banco, você tem ali 10, 12 pessoas que realizam um roubo aqui a uma agência bancária, daqui a um mês realizam um outro roubo a outra agência bancária, eu estaria diante de uma associação. Mas quando eu tenho uma organização maior, onde um braço dela é responsável pelo tráfico de entorpecentes, a outra é responsável por roubo a banco, a outra é responsável por administrar financeiramente aquele apurado, eu tenho aí uma organização criminosa. E é exatamente isso, Ana. Eu posso começar com uma associação e aí evoluir para uma estrutura mais elaborada, uma estrutura mais complexa,
que é da organização criminosa. Então, essa diferença que a Marília colocou aí no chat é correta, mas ela não é a única. Ela é a diferença mais objetiva de nós enxergarmos. O Código Penal exige para a associação apenas 3 pessoas e a lei de enfrentamento do crime organizado exige um mínimo de 4 pessoas. É uma diferença, sem dúvida nenhuma. Mas a principal diferença não é apenas numérica. A principal diferença é de estrutura. A estrutura da organização criminosa, ela é uma estrutura mais sofisticada, mais complexa. E aí eu vou ter que mergulhar no caso concreto, avaliar, Rafa, as provas do caso concreto, para que eu possa, Daniel, perceber com aqueles elementos de prova se eu estou apenas numa associação, um grupo mais modesto, mais limitado, ou se eu estou diante de uma organização criminosa, uma estrutura mais sofisticada. Falando agora especificamente sobre a associação criminosa, especificamente sobre o artigo 288. Eu vou transcrever mais uma vez aqui o tipo penal, só para a gente explorar um aspecto. Associarem-se 3 ou mais pessoas, a gente já entendeu essa parte, mas veja só, para o fim específico de cometer crimes. O crime vai se consumar, Guilherme, pela simples associação. Mesmo, Otto, que eles não venham a praticar efetivamente esses crimes, a mera associação, a mera vontade de trabalhar junto, a mera vontade de laborar junto, já representa efetivamente a existência do crime em si. Né? Então, a gente vai ter aí, repito, já a capacidade de consumação do crime pela mera associação, a mera vontade de praticar aquele determinado crime. Deixa eu voltar àquela mesma alegoria que eu usei agora há pouco. Eu, o Luiz e os outros nos associamos para sermos sócios de uma livraria. Alugamos um espaço, colocamos ali os livros. Mesmo que a gente não venda um livro, nós já temos uma empresa, já temos uma livraria. Mesmo que por alguma circunstância a gente não consiga vender nenhum livro, ela já existe como uma associação. Então, a associação criminosa é uma espécie de empresa criminosa, ou seja, há um ânimo associativo, há uma vontade desses agentes de, em conjunto, laborarem, trabalharem para praticar diversos crimes. Não importa se esses crimes, de fato, serão praticados. E, claro, eu vou ter aqui um concurso entre os crimes. Então, imagina que eu tenho ali 5, 6 pessoas que se associaram para, efetivamente, praticar diversos roubos a banco, Daniel. Se eles efetivamente vierem a praticar esses roubos, eles responderão em concurso pela associação criminosa do 288 e por todos os roubos que, eventualmente, eles venham a praticar. Eles serão um concurso em relação a essas práticas. Então, só para a gente fechar essa ideia, a consumação do crime do 288 ocorre quando esses agentes, esses indivíduos, se associam com essa finalidade, com esse intuito, com esse objetivo de praticar crimes no plural. Maria, se eles vão de fato praticar ou não, isso não anula ou descaracteriza o 288. O que pode acontecer é agregar outros crimes, é somar em concurso outros crimes. A Sandra diz o seguinte: professor, se um dos elementos é absolvido por não fazer parte da quadrilha, ou só estar ali no meio dos amigos, a conduta dos demais somente será típica se restarem mais de 4, excluindo a partir desse agente que foi absolvido? Veja, Sandra, como o Código Penal fala em pelo menos 3 pessoas associadas, eu tenho que ter essas 3 pessoas associadas. Se eu perceber que um deles não estava ali associado com essa finalidade, princípio essencial de praticar crimes,
eu já não teria mais esses três, que é um elemento do tipo penal. Aí é a aplicação literal do tipo penal, e eu descaracterizaria, sim, o crime. Mas veja que é muito cirúrgica a tua pergunta. Eu estava acusando apenas três agentes, um deles caracterizou-se como não participante daquela associação, sobraram dois, se sobraram dois, está fora da previsão legal de três. Tá? Temos um 288, a causa de aumento de pena, caso haja aí a participação de criança ou adolescente, ou aquele elemento seja de uma associação armada. Vamos ver agora o artigo 288-A. Vocês vão ver na doutrina, Marília, Otto, Luiz, Rafa, que parte da doutrina diz que esse artigo 288-A, Daniel, é chover no molhado. Eles usam uma expressão, Maria, que é retipificação. Eles dizem o seguinte: o Código Penal, no momento em que definiu esse crime aí, em 2012, ele tipificou o que já estava tipificado. Ele aqui, Ana, criminalizou o que já era criminalizado. Então, há uma parte da doutrina que diz que nós não precisaríamos do 288-A. Nós precisaríamos apenas, talvez, de um parágrafo no 288. Só que isso aqui vem num momento, eu acredito que todos vocês tenham assistido, é muito didático na explicação desse fenômeno, o Tropa de Elite 2, em que ele trabalha ali explicando, acredito que vocês tenham visto, a formação desse fenômeno criminoso que nós temos no Brasil, chamado milícia. Isso começa no Rio de Janeiro, né, a formação das milícias, e depois ela vai se expandir para outras regiões do Brasil. O que é que nós tínhamos? Até o início dos anos 2000, nós tínhamos o tráfico de entorpecentes, né, que dominava territorialmente algumas áreas, explorando essencialmente o tráfico de entorpecentes. Surge, a partir dos anos 2000, finalzinho do século passado, começo desse século, surgem as chamadas milícias, que são grupos, muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes, compostos por ex-policiais, por ex-militares, por policiais, que se associam para dominar determinadas áreas territorialmente e explorar ali um conjunto, uma gama de atividades criminosas, desde o fornecimento de internet até gás e água, até empréstimos bancários, o próprio tráfico de entorpecentes. Então, veja, as milícias não são nada mais, nada menos, dependendo do seu porte, dependendo da sua estrutura, uma associação criminosa ou uma organização criminosa. Mas o legislador penal, inclusive foi uma forte influência dos legisladores do Rio de Janeiro, eles resolveram tipificar de uma maneira mais específica, dizendo aí no artigo 288-A, constituir, organizar, integrar, manter, custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse Código. Então, na verdade, qual é a diferença do 288-A para o 288? É a existência de uma certa organização assemelhada a uma organização militar. Por isso que ele chama de paramilitar. Uma certa hierarquia, uma certa disciplina. Mas veja, não há diferença tão significativa, porque tanto no 288 como no 288-A, eu tenho um grupo de pessoas que se associam para efetivamente a prática de crimes. É por isso que a doutrina, repito, chama o artigo 288-A de uma espécie de retipificação, ou seja, nós estamos apenas retipificando uma conduta que já era em si típica, que já era em si considerada criminosa. O objetivo aqui foi atingir a uma determinada espécie criminosa própria, que seria, repito, esse fenômeno que começa a ser visualizado no Rio de Janeiro
ainda nos anos 2000 e acaba sendo replicado em outras regiões do Brasil. Ou seja, grupos que se assemelham a uma estrutura militar ou policial para a exploração de áreas e de domínio territorial, explorando ali alguns crimes nesse sentido. Mas o que se vê na prática é uma baixíssima eficiência e uma baixíssima possibilidade de aplicação desse crime definido aí no artigo 288-A, porque o que a gente vai perceber é que, na maioria dos casos, né, na maioria das situações, essas organizações de caráter paramilitar, chamadas, ditas, definidas aí em milícias, elas, na verdade, vão ter uma estrutura tão complexa, na maioria dos casos, que a gente vai perceber que eu tenho uma maior facilidade de aplicação do próprio conceito de organização criminosa lá do artigo 1º da Lei 12.850. Explicando de outra forma, é um tipo penal específico, é um tipo penal que vai ser diferente do anterior por possuir uma estrutura paramilitar, ou seja, uma estrutura assemelhada a estruturas policiais e militares, mas que, na verdade, tem uma utilização relativamente pouco significativa, porque, na maioria dos casos, essas organizações têm tamanha complexidade que é mais fácil eu as tipificar lá como uma organização criminosa. Tá? Então, veja, os crimes contra a paz pública, repito, se dividem aí, indicam aí, efetivamente, a gente vai ter essa estrutura, né, de uma divisão em dois grupos. 286 e 287 são mais restritos, querem evitar que eu estimule a prática de crime, e o 288A e o 288 querem impedir a associação de pessoas para a prática de crimes. Queridos, alguma dúvida? Gostaram da aula? Daniel não gostou da aula, tudo bem, Daniel, fica frio, é um direito, né? Não vou discutir isso. A partir da semana que vem, repito, a gente chega na nossa última unidade, nosso último tema, que são os crimes contra a fé pública. Tá? Então, a gente vai trabalhar aí com a última temática, e aí nós vamos levar aí 3, 4 aulas para conversarmos sobre esse último tema. Minha querida Maria Eduarda, um bom lhe ver, Daniel também. Um ótimo resto de semana para vocês, fiquem bem, e nos encontramos, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Bom, um beijo gigante a todos aí, até terça-feira que vem, se Deus quiser.